A paz do Senhor Jesus, igreja, uma boa tarde a todos, amém? O Senhor colocou a palavra no meu coração para esta hora, eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 em diante. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Aqui foi a primeira vez que o Senhor fez uma promessa para Abraão. Só que, naquela época, igreja, Abraão, ele só ouvia a voz do Senhor. Ele não tinha a palavra, não tinha os testemunhos, né? Ele só ouviu os direcionamentos de Deus. Sai da tua terra. Então, ele tinha que confiar, aleluias, nos direcionamentos do Senhor. E Abraão seguiu a voz do Senhor. E Abraão obedeceu ao Senhor. E quando nós lemos ali no capítulo 15, igreja, aleluia, o Senhor fala novamente com Abraão. Porque quando o Senhor faz uma promessa, até o cumprimento da promessa, vai ter um processo, né? Não é tão simples assim. Eu fiz uma promessa, nós recebemos uma promessa, né? Alguém profetizou da parte de Deus algo na nossa vida, e muitas das vezes nós queremos que aquilo aconteça amanhã, no ano que vem, depois de amanhã, né? Não, existe um preparo, existe uma lapidação que o Senhor vai fazer com cada um de nós. Nós temos que estar preparados para receber a nossa bênção, porque se a bênção chegar sem nós estivermos preparados, aquilo que era para ser bênção na nossa vida acaba se tornando uma maldição. Amém? Então, Deus, ele precisava trabalhar em Abraão, trabalhar a fé, a confiança, né? A obediência. E estava já demorando. Abraão saiu, Abraão obedecia, Abraão seguiu os direcionamentos, só que aquele de ser uma grande nação, aleluia, através da vida de Abraão, não estava acontecendo. E lá no capítulo 15, provavelmente Deus viu que Abraão já estava esmorecendo. Assim como o Senhor muitas das vezes olha para nós e vê que nós estamos desanimando, que nós estamos entristecendo. Porque quando a promessa demora para chegar, o nosso coração começa a se entristecer. Nós começamos a desanimar. E lá no capítulo 15, o Senhor anima Abraão. E o Senhor fala bem assim, ó. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me há de dar? Pois ando sem filhos. Ao desejo do coração de Abraão, ele queria um filho. E o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não tenho me dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor, aleluias, a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Só que, igreja, quando o Senhor fez a promessa para Abraão, ele já estava com 75 anos. Então, aos olhos humanos, seria difícil ele gerar, ele ser pai de grandes nações, né? Aos olhos humanos, mas para o nosso Deus não existe nada impossível. E quando Deus promete algo, se cumpre, igreja. E o Senhor, o próprio Senhor falou com Abraão, né? Então ele teria que confiar nas promessas do Senhor. Só que provavelmente começou a bater a insegurança, começou a bater o medo, começou a bater a ansiedade no coração de Abraão. Sara começou a ficar ansiosa também. E ali, sem consultar a Deus, lá no capítulo 16, eles tomam uma decisão precipitada, porque a promessa estava demorando, porque o Senhor ainda não havia entregado o que ele tinha prometido, né, de Abraão ser pai de nações, né? Então, Sarai, né, teve a ideia, aleluia, de dizer a Abraão: olha só,
Vamos ler aqui. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Ou seja, ele não ouviu mais a voz do Senhor. Ele começou a ouvir o conselho da esposa dele, sem os direcionamentos do Senhor. E foi aí que aconteceu, aleluias, o que até hoje nós vimos, né, nos noticiários, né, a colheita daquela decisão precipitada, aleluias, que Abraão e Sarai teve, porque Agar gerou Ismael, aleluias, Ismael se tornou ali, foi embora, né, eles foram embora da casa de Abraão, e o anjo do Senhor apareceu e falou para aquela mulher, né, para Agar, né, que o filho dela seria, aleluia, aqui ó, multiplicarei sobremaneira, lá no versos 10, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Não é assim, nos dias de hoje é assim. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo, não é assim? Homem bravo, e a sua mão será contra todos, até os dias de hoje, na igreja. E a mão de todos contra ele, aos descendentes de Ismael, né? E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Acontece ou não acontece? Até hoje. Porém, são consequências das decisões precipitadas de Abraão e Sarai. Sabe, igreja, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração? Que muitas das vezes nós estamos assim também. Porque muitas das vezes as promessas do Senhor não começam a chegar como nós queríamos. Começa a demorar. E nós começamos a entristecer o nosso coração. E é isso que o inimigo ele trabalha. Ele quer que nós desanimamos da promessa do Senhor. Ele quer que nós saímos dos propósitos do Senhor. Ele quer que nós paramos de confiar naquilo que o Senhor prometeu para nós. Porque se nós saímos, porque nós não vamos sair de uma vez da presença do Senhor, igreja, nós vamos sair aos poucos. Aí nós começamos a dar jeitinho, porque a promessa não chegou, eu vou dar jeitinho, igual a Sarai e Abraão, vamos dar um jeitinho, vamos ajudar Deus. Aleluia. E Deus precisa da nossa ajuda, igreja? Não precisa. Aí Deus faz uma promessa, usa a vaso, fala com a gente, mas aí não chega do jeito que a gente queria, no tempo que a gente queria, porque o Senhor precisa nos lapidar, precisa nos moldar, precisa trabalhar em nós, precisa trabalhar nossa confiança, nosso caráter, né? E aí o que acontece? Eu vou dar um jeitinho aqui. Aí a gente sai do centro da vontade do Senhor e vai saindo aos poucos. Nós não saímos de uma só vez, nós saímos aos poucos, igreja. Aleluia. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 9, diz bem assim, aleluias. 1 Pedro, capítulo 5, e isso, igreja, faz com que muitas pessoas não só saem da presença do Senhor, mas que muitas pessoas também, elas começam até, a igreja, a perder a sua salvação, igreja. Quantas pessoas perderam a presença do Senhor, saíram da presença do Senhor, porque deixaram, aleluias, as promessas de lado, porque pararam de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque começaram a ouvir a sua própria voz, os seus próprios conselhos. E o inimigo, ele quer isso mesmo, ele quer nos tirar aos poucos. Ele vai nos tirando aos poucos nós vamos nos enfraquecendo, aos poucos nós vamos deixando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para fazer, igual Sarai e Abraão. Demorou, vamos resolver, vamos dar um jeitinho. E olha as consequências, né? Olha, 1 Pedro, capítulo 5, aleluia, versículos 6 e 9. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Nós temos que continuar na brecha,
nós temos que continuar vigilante, nós temos que continuar nos humilhando na presença do Senhor, nós temos que continuar olhando para Jesus Cristo, aleluia, porque é Deus que vai nos exaltar, é Deus que vai abrir a porta, é Deus que vai nos abençoar, é Deus que vai mandar a provisão, é Deus que vai libertar, é Deus que vai curar, é Deus que vai salvar, é Deus que vai restaurar esse casamento, a vida do seu filho. Não, mas eu vou dar um jeitinho, eu não estou aguentando mais esperar essa promessa, eu olho para a situação, para o quadro, e eu não vejo mudança, então eu vou dar o meu jeitinho, eu vou sair do centro da vontade de Deus, eu vou tomar minhas próprias decisões. Aí vem as consequências, igreja. As consequências. Jesus perdoa? Perdoa. Jesus nos levanta? Levanta. Deus não perdoou Abraão? Perdoou. Abraão não aconteceu depois, ele teve ali o filho dele? Teve Isaac, o filho da promessa nasceu. Ele não se tornou o pai da fé, aleluia, nações vieram, aleluia, através da semente de Abraão, veio, tudo se cumpriu. Porém, a consequência do pecado de Abraão e Agar tem até os dias de hoje, igreja. E está falando aqui, olha, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Nós começamos a ficar ansiosos e por isso que nós vamos desistindo dos sonhos do Senhor para a nossa vida, dos sonhos que o Senhor colocou no nosso coração, dos projetos que o Senhor falou que nós vamos fazer. Nós começamos a ficar ansiosos porque não chegou no nosso tempo, não chegou do jeito que nós queríamos. E o Senhor Jesus fala, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque, aleluias, Ele tem cuidado de vós. É Jesus que cuida de nós. É Jesus que vai abrir a porta. Aleluia, é Jesus que vai salvar, é Jesus que vai restaurar, é Jesus que vai libertar, é Jesus que vai colocar de pé. Aleluias, então nós não precisamos, aleluia, ficar desesperados. Eu sei que muitas das vezes, porque demora, a gente fica desesperado. A gente quer, Senhor, eu não aguento mais esperar. Aleluia, eu vou tomar uma decisão. Não, continue em oração. Volte, se você saiu do propósito, volte. Se você parou de fazer o que Deus está mandando fazer, volte a fazer. Volte a obedecer. Aleluia, muitas das vezes, igreja, nós deixamos, louvado seja o nome do Senhor, as obras do Senhor, o primeiro amor, por causa de dinheiro. Aleluias, porque a palavra do Senhor fala, igreja, aleluias. Lá no Evangelho de Mateus, vamos lá, vamos ler aqui rapidinho. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Aleluias. Muitas das vezes estão deixando a chamada, estão deixando o ministério, estão deixando de obedecer ao Senhor, estão deixando de meditar na Bíblia, estão deixando de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus por causa disso aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não tem como, igreja, nós queremos servir a Deus e a mamon. Está escrito aqui, eu não poder servir a Deus e a mamon. Mamon, aleluia, é o dinheiro, é as riquezas, aleluia, é as coisas deste mundo. O Senhor mesmo diz, Jesus disse na palavra dele, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as outras demais coisas vos serão acrescentados. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem seguem, nem juntam em celeiros, e o nosso Pai celestial as alimenta. Mas nós não confiamos, nós queremos nos dedicar ao mamon, ao Deus deste mundo. O mundo jaz do maligno, e nós acabamos deixando, aleluia, de obedecer, de entregar uma palavra, de orarmos, de intercedermos, porque nós estamos sem tempo de ouvir a voz do Senhor, de visitar, aleluia, de muitas das vezes, aleluia, entregar uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, de fazer a obra, de voltar ao primeiro amor, porque nós estamos preocupados com as coisas deste mundo. Irmã, mas se eu não trabalhar, quem vai pagar minha conta? Quem vai pagar meus boletos? Quem vai trazer o alimento? E a ansiedade vai tomando conta da gente, e a gente trabalha dia a dia, dia e noite, final de semana, e não temos tempo. Começamos a desprezar a palavra do Senhor, começamos a desprezar, aleluia,
o que o Senhor pediu para nós fazermos, começamos a desprezar os sonhos do Senhor, começamos a desprezar os projetos do Senhor, e o Senhor está falando: ei, você não vai conseguir servir a Mamon e a mim, não vai, não consegue. Nós começamos a colocar o coração lá no Mamon, nós começamos a pensar no Mamon, é dia e noite no Mamon, e não temos tempo para Deus porque estamos cansados, estamos afadigados, e é isso que o inimigo está fazendo muitas das vezes conosco, nos tirando devagarzinho da presença do Senhor. Quantas pessoas não conseguem acordar mais na madrugada porque está cansado? Quantas pessoas não conseguem ir num culto no domingo porque está cansado? Quantas pessoas muitas das vezes não conseguem meditar na Bíblia porque está cansado? Quantas pessoas não têm tempo para fazer uma visita porque está cansado? Por que está cansado? Por causa das coisas do mundo. A ansiedade, não consegue esperar o mover de Deus na vida, não consegue esperar o agir de Deus. O Senhor mesmo fala: ô homens de pequena fé, eu visto os lírios do campo, não vou vestir vocês. Ô homens de pequena fé, eu alimento os pássaros, não vou alimentar vocês. Deus, ele abre as portas, irmãos. Deus, ele traz a bênção para nossa casa. Deus manda muitas das vezes no nosso celeiro, mas nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, no obedecer a palavra do Senhor, obedecer os direcionamentos de Deus, servir a Deus de todo o coração, voltarmos ao primeiro amor, voltarmos às primeiras obras. E nós estamos afastando, e o inimigo está tirando de pouquinho em pouquinho, quando pensa que não, igreja, as coisas do mundo estão mais agradando a nós do que as coisas de Deus. Aleluia, nós já estamos desprezando o Senhor no nosso coração, e quando pensa que não, nós já estamos caindo no pecado. Então o Senhor está falando para todos nós aí: volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volte a ouvir a minha voz, volte a obedecer. Aleluia. Abraão não quis obedecer, não quis ouvir, ficou ansioso. Coloque sobre Jesus a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de todos nós, amém? Lá em Gênesis, igreja, só para você ver como que Deus cumpre a palavra dele. Gênesis capítulo 21, aleluias. Aqui, se Deus falou, ele cumpre. Lá no capítulo 21 diz bem assim: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, porque existe um propósito do Senhor debaixo do céu. Não é no nosso tempo, mas é no tempo do Senhor. E no tempo do Senhor, tudo que tiver de vir, virá. Só um pouquinho não tardará. Então volte a confiar nas palavras do Senhor, volte a ouvir os direcionamentos do Senhor, volte a se posicionar naquilo que o Senhor falou que vai fazer na sua casa, na sua família e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa de Abraão, quando Abraão gerou, ele tinha 100 anos. Quando o Senhor fez a promessa, ele tinha 75 anos. Durou 25 anos, ele teve que esperar. 25 anos, não é do dia para a noite, não, existe um processo, aleluia, que o Senhor tem que fazer na nossa vida. O povo ficou no deserto ali, o Senhor precisava tirar coisas do Egito, daquele povo, mas o Senhor colocou os filhos daquele povo lá na terra prometida. Os murmuradores não entraram não, mas os filhos dele entraram. Josué, Caleb entrou. Deus prometeu, Deus vela pela palavra para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós finalizarmos, igreja, lá no livro de Números, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Confia em Deus, igreja, confia nas palavras do Senhor, não confia em homem. Homem fala uma coisa, daqui a pouco fala outra, mas Deus não. Deus ele vela pela palavra para cumprir, igreja. Números capítulo 23, versículo 19, aleluias, aleluias, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o cumpriria. Aleluias, ele cumpre, ele vela pela palavra dele para cumprir. Todas as promessas que o Senhor fez para todos na palavra se cumpriu. Se cumpriu, só não cumpriu em alguns casos, né, que a gente sabe aqui, porque a pessoa muitas das vezes saiu totalmente da vontade do Senhor e foi fazer a sua própria vontade, como Saul, né, como o profeta ali, o sacerdote, né, Eli, a sua casa. Então Deus tinha um propósito para aquela família, para aquela casa, mas eles quis andar nos seus próprios caminhos. Então aí Deus também
aleluia, mudou, né? Mudou aquilo que ele havia dito para Saul, aquilo que ele havia dito ali para a família de Eli, né? Mas foram as consequências das atitudes dele. Mas se nós permanecermos fiéis na palavra, fiéis nos propósitos de Deus para nossa vida, naquilo que o Senhor falou que vai fazer, ainda que parece que está demorando, né? Ainda que nós estamos muitas das vezes desanimados, ainda que a gente fala, Senhor, eu não estou aguentando mais esperar, peça para o Senhor renovar as forças. Jesus fala para nós, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai de vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tá cansado, vai até Jesus. Tá triste, chora, vai até Jesus. Fala pro Espírito Santo de Deus que você precisa descansar. Entra no quarto, mas não desista, sabe? Eu falo, Senhor, eu tô cansada, sabe? A batalha me cansou, as lutas me cansaram, porque nós somos ser humano, nós não somos máquina. O Senhor conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó, igreja, e que para o pó nós vamos voltar. Fala, Senhor, eu estou cansado, eu preciso de força, eu preciso me renovar. Amém? E vai buscar Deus, vai orar, vai meditar, vai, aleluia, se encher da presença do Senhor novamente, mas não abandone aquilo que o Senhor colocou no seu coração para fazer, não aborte os sonhos do Senhor para a sua vida, porque através desses sonhos muitas almas serão alcançadas, muitas pessoas serão alcançadas, muitas famílias serão libertas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o Senhor alcançou a sua vida, Ele vai alcançar, aleluia, muitas vidas através deste ministério, através da sua vida. Não tome decisões precipitadas, não tome decisões no momento de fúria, no momento de tristeza, no momento de raiva. Não tome. Entra no quarto, fecha a porta, chore, aleluia, busque ajuda, ore, aleluia, mas não deixe os propósitos do Senhor, porque no tempo determinado para o Senhor, tudo que há de vir virá, só um pouquinho e não tardará. Amém? Igreja, Deus abençoa a todos. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para todos nós, tá bom? Não saia dos propósitos, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha te fortalecer, que o Espírito Santo de Deus venha, aleluia, te encher, que você venha voltar, aleluia, para o centro da vontade do Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha tirar de você, aleluia, todas as ansiedades, porque Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua casa, tem cuidado da sua família, tá bom? Engrandeça, agradeça, aleluia, traga à memória aquilo que nos traz paz. Agradeça ao Senhor por tantas vitórias que o Senhor já entregou nas nossas mãos, né? Tantas coisas lindas que o Senhor já fez na nossa vida. Comece a agradecer e você vai ver o Espírito Santo de Deus te renovando cada dia mais, te fortalecendo cada dia mais para a caminhada. Ore, peça ajuda se você está cansado. Tira um tempo para descansar. Não é pecado descansar não, tá bom, igreja? Nós não podemos parar, tá bom? Mas descansar não é pecado não, tá bom? Igreja, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma ótima noite, tá bom? Um ótimo dia. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto, tá? Estou orando por todos nós, tá bom? Ore por mim, pela minha casa, pela minha família também, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz.